A Yes. gente, então, Ok, go. Vamos. iniciar com o capítulo 12 aí do nosso livro, do ProCode. Bora lá. Very good. Aparecendo aí? Chapter 12. Yeah, yeah, Yeah. yeah. Perfect, perfect. So, let's bora, people. Chapter 12 vem com o título de Quantity is King. Então, a quantidade é rei, ou a quantidade é o que manda, né? É isso que ele vai explicar. Ele fala, ele traz alguns ensinamentos, algumas frases, algumas palavras nesse capítulo. E ele diz, tem algumas partes que ele diz a mais ou menos assim, que se a gente pede para alguém começar, sei lá, sem conversas, a pessoa mal consegue, e ele usa uma expressão que ele diz, ela já começa a break a sweat. Ele disse que esse break a sweat é suar a camisa, né? Que a gente pode usar, que é se esforçar muito, enfim. E ele diz que é engraçado, né? Que quando as pessoas têm que fazer, ah, que os vencedores, né? Ele diz os vencedores no mundo corporativo, eles fazem o dobro, o triplo, que isso sem nem se esforçar, né? Então, às vezes, quando você pede para um iniciante fazer algo que para ti às vezes parece simples, ele vai ali break a sweat, né? Vai suar, vai se esforçar muito, enquanto para quem já está lá na frente é mais tranquilo, né? Ele vai explicar um pouco disso aqui nas próximas partes. Então ele começa falando sobre esse The 100 Hour Rule, ok? Que é a matemática da regra das 100 horas, tá? É o que ele vai começar a falar. Mais ou menos ele diz assim: Most people in this profession are stuck on luck, hoping a handful of conversations will turn into a business. Então, o que que ele quer dizer com isso? Que a maioria das pessoas nessa profissão, elas estão stuck on luck, dependendo da sorte. No português, a gente vai usar essa expressão, tá? Dependendo da sorte. É preso na sorte, se a gente for traduzir literalmente, né? Preso na sorte. Mas, dependendo da sorte. Eles dizem que essas pessoas estão dependendo, esperando que um monte de conversa, eles começam um monte de conversa, vai se tornar em negócio, vai se transformar em negócio automaticamente, né? Então, eles começam ali, que seja 100 conversas, né? Mas não é. Mas vamos colocar que é 20 conversas. Eles começam e, vamos ver o que que dá, né? Então, ele diz isso, stuck on luck. E ele continua assim, ó, but the math is simple. 18 minutes a day, 365 days is just over 100 hours. Então ele diz que se tu usar 18 minutos do dia, tre, uh, 13 não, 365 dias por ano, isso é mais do que 100 horas, né? Então aqui, como vocês conseguem ver no number one, ok? Ele está falando do 18 minutes a day, 18 dias. Meu Deus do céu, tá muito cedo aqui, tá? 18 minutos por dia. Uh, Consistency, ele fala assim, ó, consistency is more powerful than intensity. Beleza. Então, a consistência que ele está dizendo ali, ó, a consistência é mais poderosa do que a intensidade. E ele continua assim, ó, allocating just 18 minutes a day for a full year compounds into 100 hours of focused work. Beleza. Então, alocando esses 18 minutos por dia, todos os dias do ano, né? Você vai ter, isso vai compor, né, 100 horas de trabalho focado, né? 100 horas de trabalho focado. Ah, ele continua dizendo assim, ó, The 100-hour rule says that small daily progress compounds over time. Então ele diz, né, basicamente isso, que os progressos, pequenos progressos todo dia, eles resultam num grande progresso durante o tempo, né? É aquele lado, aquela frase que a gente usa em português, melhorar 1% a cada dia, né? Improve 1% every day.
Ele continua assim: Elite athletes and doctors give years of their lives to practice, but network marketers expect magical results with almost zero effort. Uh, então ele diz assim que os atletas de elite, médicos, enfim, uh, eles uh, dão anos da vida dele, eles se dedicam anos da vida deles, né, para ser bom, para ser elite na profissão deles, né? Para ser muito bom, para chegar no ápice da profissão dele, enquanto marketers eles esperam um resultado mágico, né? Nessa profissão, né? Sem se esforçar nada. É isso que ele está fazendo essa comparação, né? Porque às vezes, você vê lá um médico, o médico não quer começar a medicina hoje, e amanhã ele está fazendo cirurgia no cérebro, né? Vira neurocirurgião amanhã e já está ali fazendo cirurgia. Enquanto nessa profissão ele diz que não pode esperar o mesmo, né? Você não vai entrar hoje, e hoje é o que? Terça-feira, e sexta-feira você já está recebendo ali trocando de carro, né? Basicamente isso. Então, por isso que ele fala, quantity is king, né? Ele cita isso nessa parte, que a quantidade é o que manda. E aqui no número 2 é isso que ele explica depois, né? Compounded growth. Small daily incremental gains layer upon each other over time, transforming minor actions into profound personal or professional mastery. Então, basicamente isso, né? As pequenas evoluções, né? Que vão te transformar num grande profissional, né? Tanto esses 18 minutos por dia que você vai conseguir se dedicar pelo menos todo dia, uh, ou outra forma, né, de a gente conseguir se dedicar, né, chamando pessoas, né, que nem ele diz que às vezes, né, chamando 100 pessoas, você já vai suar, quando na verdade ele te consegue chamar isso e ficar de boa, né, tranquilo. Aqui ele também cita, né, ainda sobre esse assunto, ele cita uma parte que ele fala sobre the honey and the funnel, que é o funil, quer dizer, o mel e o funil. E o que que ele diz aqui, ó? Eu separei essa parte aqui para a gente entender, tá? Picture a funnel and a jar. Então, imagina um funil e uma jarra. Ele começa assim: If you pour a single drop of honey every day, it just coats the side and dries up, right? Então ele fala o quê? Que se tu colocar um pouquinho, uma gota de mel nesse funil, né, todo dia, né, só uma gotinha, ele vai. Como é que a gente chama quando o mel seca, né? O mel seca? Eu acho que é. Ah, usa vários termos. Usa, Ele o mel cristaliza. cristaliza. Cristaliza, isso aí. Que olha só, é engraçado que ele fala. Tá, beleza. Mel cristaliza e seca. Isso. Ele fala mel cristaliza e seca. Ele fica ali parado, né? E ele diz, nothing flows, nada flui, né? Então, eventualmente, o mel fica cristalizado, parado ali e não vai para jarra. Ele continua assim, ó. At some point, you have to pour the honey steadily, consistently and in volume. Então, depois de algum ponto, você tem que colocar o mel consistentemente, né? E num volume maior. E ele termina assim: The weight of everything at the top pushes what's below in through. Então, o peso que você vai colocando em cima empurra também o que está embaixo. E ele termina assim: Stop trapping yourself in a small box by talking to the same three prospects over and over. Então ele diz: pare de se prender em uma caixa pequena, ele usa isso, conversando com os mesmos três prospectos repetidas vezes, né? E daí ele termina: The rule is say less to more people. Então a regra é fale menos para mais pessoas, né? É isso que ele quis dizer com isso. Ele termina aqui, core principle, say less to more people, yeah? Então isso aí. É isso que ele quer trazer. Até no livro ele tem uma imagenzinha que ele mostra ali o mel.
dois funis, um com pouco mel, um com bastante mel, enfim. E ele também fala, né, que às vezes você não tem que falar muito para a mesma pessoa, né, e sim para pessoas diferentes. Daniel, do you want to add something here, Eu vou falar já desde o in this part? primeiro. Eu vou falar já Aham, desde a primeira parte, porque a expectativa, ela já, de fato, ela é muito errada mesmo, né, Douglas? As pessoas não uhum, entendem que isso é uma profissão até hoje. Porque o cara que é médico, ele passa quantos anos estudando e depois ele ainda continua estudando, porque ele é, decidiu se tornar um doutor, um médico, ou que seja um advogado, ou qualquer outra profissão, tradicionalmente falando, aquela que exige um degree, né? A que exige uma formação acadêmica mesmo. E a pessoa não entende que os profissionais, não somente de marketing de rede, mas gestores de equipe, gerentes, diretores, pessoas mesmo do mundo executivo, pessoas do mundo de vendas, do mundo do marketing, alguma coisa desse tipo, exige também que as pessoas estudem. Só que nós carregamos um conceito na nossa cabeça desde pequeno que ser vendedor não é uma profissão. Aquele cara que não deu certo em nada, ele vai lá e vira um vendedor. A gente carrega isso já de uma maneira inconsciente. E quantas pessoas que eu já vi com vários e várias formações não ganhar quase nada, só porque elas alimentaram o ego e falaram assim: ah, não, agora eu tenho uma formação acadêmica. E isso é muito retratado, né? Eu concordo muito. A pessoa, geralmente, o que acontece com, sei lá, mais de 95% das pessoas, talvez, elas se cadastram, elas nunca tiveram a oportunidade de participar de um bom treinamento. E quando eu falo de um bom treinamento, não é participar, às vezes, de um evento online, com o telefone na mão. Sabe assim, tá participando do evento com o telefone na mão, olhando as redes sociais, escutando do outro lado o jogo da Argentina, fazendo qualquer coisa, sem prestar atenção em nada. Aí ela participa. Aí ela não estuda sobre os produtos, ela tenta falar com algumas pessoas próximas do círculo social que ela tem. Aí não deu certo, alguém tirou sarro, alguém falou alguma coisa e ela já desiste. Esse é o grande retrato. Aí vem o segundo grupo, que é um pouquinho melhor, já se compromete um pouco mais, participa de um treinamento, só que não aplica nada. Não aplica nada daquilo que aprende. Aí o que acontece? Acontece as desistências em massa, como acontece dentro das academias, como acontece com aquelas pessoas que começam a estudar inglês, como acontece com relacionamento, como acontece com exatamente tudo. Mas o marketing de rede acontece de penca, porque a porta de entrada ela é muito fácil, ela é muito larga, porque o kit inicial ele é muito barato. Então, ele não pré-qualifica as pessoas. Se fosse um investimento hoje para a pessoa envolver no nosso modelo de negócio, falar, ó, você vai fazer um investimento aqui de US$ 50.000, só que agora esses US$ 50.000 você vai receber um ano de treinamento contínuo, todos os dias, e lá, isso e aquilo. A pessoa não ia desistir tão fácil, porque ela colocou, né, ó, ela colocou a pele em jogo, né? Qual que é o termo em inglês, Douglas, que o pessoal fala? Coloca a pele em jogo, não é skin the game, alguma coisa assim, né? O pessoal fala que Put coloca. your Oi? skin in game. Put your É, é, skin in game. Uhum. e o pessoal coloca mesmo a pele em jogo. Então, eu até fiz, depois no final vou falar para vocês, eu gosto de fazer comigo, de vez em quando, em alguns períodos que eu falo assim, cara, eu preciso voltar com foco total para as atividades mais importantes para mim. Eu vou, faço uma tabelinha como essa, ó, uma tabelinha como essa de atividades que eu tenho que fazer todos os dias, que eu não posso negociar, que eu falo assim, eu tenho que fazer todos os dias. Depois, se vocês quiserem, eu passo e explico para vocês isso no final, tá? Mas é o meu comentário sobre isso. Great. Tem até uma parte aqui que ele fala, cadê? If you practice the piano for 18 minutes a day for, ok.
Olha só, se você praticar piano em 18 minutos por dia, você vai ser melhor do que 95% do mundo nisso. 18 minutos por dia. 95% do planeta, né? Então, tipo, às vezes é só se dedicar uma pouca coisa, né? Durante o dia. Às vezes a gente não se dedica a nada, né? E tá tentando chegar em algum lugar. Então ele desiste em uma outra parte que, não, mas essa não é interessante. Vamos passar para a próxima. Não é que não é interessante, mas ele vai só repetir com outras palavras. Ah, beleza. E daí o que que ele diz, tá? Ah, beleza, aqui ele só continua acrescentando que quantity to get to quality. Uh, you can't improve what you haven't tried. Então ele diz, ó, quantidade para chegar na qualidade. E ele fala assim, número um ali, ó, você não consegue melhorar o que você nunca tentou, né? O que você não tentou. E ele também diz, quality is always on the other side of quantity. Então a qualidade está sempre do outro lado da quantidade. O que que ele quer dizer quando ele fala isso, tá? Ele diz mais ou menos assim: People assume quantity before quality means you settle for sloppy work. Então, ele diz que as pessoas assumem que quantidade antes de qualidade, ok? Significa que você se conecta assim com um trabalho, deixa um trabalho desleixado, né? Porque você tá pensando só na quantidade e não na qualidade. E ele continua. But the photography class experiment proves otherwise. The best photos came from the group graded on quantity, not the group that obsessed over one perfect photo. Isso daí teve uma pessoa que já comentou comigo que foi o Mister Daniel, alright? Que olha só, não foi exatamente isso. Mas é o que você diz sobre gravar os vídeos, né? Esquece o cenário perfeito, esquece o microfone perfeito, não sei o que, só vai lá e grava, né? Só vai lá e grava. E é o que ele diz aqui, ó. Ah, o experimento, que eles fizeram um experimento sobre isso. Que as melhores fotos vêm de um grupo que tira um monte de foto, né? E não daquele grupo que ficou obcecado pela foto perfeita. E isso aí você vai ver, às vezes, aqui tem muito, a galera sai correr na rua e daí tem os fotógrafos na rua, os caras tinham, esses dias, faz uns meses que eu fiz uma prova de corrida, eu acho que eu fui pesquisar foto minha, tinha mais de 200, só minha, sabe? Uma dessas, eu acho que eu comprei quatro até, comprei quatro. Assim, o que que acontece? Tinha umas 200 fotos. Eu fui lá e escolhi quatro. Se tivesse uma ou duas, provavelmente eu nem ia me agradar com essa uma ou duas e não ia comprar, né? Então, nesse caso, a quantidade fez muito sentido. E é o que ele diz aqui, ó. Ele continua falando: You can't improve what you haven't tried, que a gente tem no número um ali que eu comentei. Quality shows up because you took enough shots to learn. Então a qualidade ela aparece porque você tirou, nesse caso, né, desse exemplo, porque você tirou fotos suficientes para aprender. Alright? Plant more seed than birds can eat, more than the sun can burn, and more than the weeds can chore out. Então ele até termina o capítulo assim, ó. Plante mais sementes do que os pássaros podem comer, mais do que o sol pode queimar e mais do que as ervas daninhas podem sufocar. Ele diz mais ou menos assim, né? Que é para você plantar em quantidade que eventualmente você vai ter uma qualidade, né? Uh, wants to add something here, Se quiser, Daniel? eu não sei se tem mais alguma coisa Não, tem só mais só uma partezinha do livro, mas pode é deixar que eu sobre isso falo aqui pode mesmo. deixar que eu falo no final, vou falar sobre o que eu fiz, aí bate um pouco com isso, a questão da quantidade. Ah, tá. Pode finalizar. Tá, beleza, beleza, beleza. Então, é basicamente isso, tá? Ele só diz assim, ah, ele finaliza esse capítulo dizendo também, Your business works the same way.
some of your conversations are going nowhere. Então ele diz que o teu business ele funciona do mesmo jeito, né? Algumas das suas conversas não vão para lugar nenhum, né? Some of your follow-up with are going to disappear. Beleza? Alguns dos follow-ups, né, vão desaparecer. Some of your prospects who say yes are never going to do anything with it. Então, alguns dos prospectos que até dizem sim, nunca vão fazer nada com isso, né? Nunca também vão ir para frente. E ele termina assim: That's not a sign that this profession doesn't work. That's just farming. Então, ele diz que isso não é um sinal que não está funcionando. Ele disse que isso é só plantar, né? Então ele fala para plantar mais. Ele termina falando plant more, né? Porque se tu tem mais prospects ali que você plantou, quando você vai colher lá, você vai ter mais resultados, mais possibilidades de resultado, né? Igual ele fala da foto, né? Quando tem mais fotos, tem mais possibilidade de ter uma foto boa, né? E assim, tirando várias fotos, vai chegar um ponto que todas as fotos vão ser boas, né? Então, o Chapter 12 basically is this, ó. Aqui ele termina com plant more than birds can eat, aquela frase que eu citei antes. More than the sun can burn and more than the weeds can choke out. Mais do que as sementes podem sufocar, né? The parable of the sower, que é essa parábola aqui do plantador, right? Eu Very vou, eu good. vou, eu vou compartilhar com eles, eu vou achar o áudio original. Original não, né? O áudio com tradução para o português, mas Aham. o áudio que a gente usava por várias e várias vezes do Jim Rohn, da parábola do semeador, que ele fala exatamente sobre isso. E eu vou colocar ele como nossa atividade, da semana. Por que atividade da semana? Eu vou mostrar um negócio para vocês que vocês vão entender por que que eu tô falando isso, tá? Vou compartilhar aqui a tela rapidinho, tá? Vocês conseguem ver essa imagem do subconsciente, eu acho que ela é melhor. Ela é como se fosse um iceberg aqui, ó. Vocês conseguem visualizar minha tela ou não? Tá? Sim, sim. Então, beleza. Muitas vezes a gente quer mudar os resultados mudando só a superfície, né? Tendo os nossos objetivos, as nossas sensações, razões. O que acontece aqui em cima só faz parte de 5%, mas a grande parte que nós precisamos trabalhar é o nosso subconsciente. É o que está para baixo da água. O iceberg ele está muito maior para baixo do que para cima, que são os nossos medos, os nossos traumas, as nossas fobias, os nossos desejos, as nossas compulsões, as nossas crenças limitantes, tudo isso, os nossos hábitos, as emoções, as fantasias. E por que que eu estou falando sobre isso? Porque nós temos crenças inconscientes, enraizadas, que elas atrapalham a gente de conquistar os resultados que a gente pretende. Por isso que é importante, às vezes você acha, ah, não, eu estou só ouvindo um áudio, eu só estou lendo um livro, eu só estou participando de um treinamento. Cara, você está bombardeando o teu subconsciente todos os dias, todos os dias. Você está colocando coisa boa. Literalmente, alguns treinamentos eu ouvia que as pessoas falavam assim: ah, não, você está recebendo uma lavagem cerebral dessas pessoas. E quando eu entendi que essa lavagem cerebral era verdadeira, porque a gente só lava aquilo que está sujo, então as coisas começaram a acontecer para mim. Quando as pessoas olharam, graças a Deus, cara, lavaram mesmo. Minha mente estava suja, cheia de crenças limitantes, e foi lavando, 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 até que breakthrough, né? Os resultados eles destravaram, eles foram pro próximo nível. Eu vou mandar para vocês lá no grupo, eu vou procurar o áudio daqui a pouco, eu mando para vocês sobre a lei da semeadura, que, cara, é inevitável. Se tiver semeando, 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 a tua colheita ela vai chegar. É inevitável. Você só não pode parar no meio do caminho. Não pode parar. Não pode deixar que as suas crenças limitantes te travem de fazer aquilo que precisa ser feito. E para isso, eu já falei algumas vezes, eu sou uma pessoa que eu não tenho
alguém para, assim, eu não tenho alguém para me treinar, sabe? Eu não tenho, de vez em quando eu tenho alguma reunião com o Orion, de vez em quando eu tenho alguma reunião com o meu patrocinador, mas, cara, eu não sei por quê. Nos últimos anos, eu não tenho uma pessoa de forma incisiva falando comigo, trazendo um sistema de treinamento e me treinando. Então, eu tenho que buscar os meus artifícios, eu tenho que buscar as minhas ferramentas, eu tenho que buscar o meu auto-coach. E uma das ferramentas que eu faço periodicamente é alguns ciclos no ano de 90 dias. Eu faço alguns desafios. Gente, eu envolvo até parte espiritual junto, faço promessas junto de coisas, tiro coisas que às vezes, vamos por assim, ó, me gera muito desejo. Às vezes eu tenho também problema de compulsões. Quando eu tô muito ansioso, putz, me desembesta comer pra caramba, eu preciso, sabe, alguns desafios. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um desafio, né? Eu vou explicar para vocês aqui rapidinho. Cara, eu fui pesquisando nos últimos dias um nome, né? E veio um vídeo o de um cara no Brasil, tinha um cara passando na frente de uma loja da Ferrari, que era motoboy. E o cara olhou uma Ferrari e gravou um vídeo falando que ele ia um dia ter uma Ferrari e tal. E um cara fez um vídeo comentando esse fato, falou: esse cara que é motoboy nunca vai ter uma Ferrari. É improvável que isso aconteça. Só que, gente, eu tenho que concordar e discordar ao mesmo tempo. Um cara, é quase nula a possibilidade dele ter uma Ferrari sendo um motoboy. Sendo um motoboy, isso, ok. Porém, todavia, vamos falar uma coisa? De quantos espermatozoides foram a briga que você venceu para você estar aqui até hoje? Se você nasce pobre, você tem muito mais possibilidade de ser pobre. Se você nasce, sei lá, com uma genética ruim, você tem muito mais possibilidade de acumular gordura e não ser tão saudável. Se eu for agora pegar, sei lá, como que chama o goleiro da Argentina lá, que ele é muito bom, goleiro da Argentina, eu esqueço o nome dele, esqueci o nome. Dibu Martinez. Beleza. Imagina se me der uma bola hoje, uma bola. Fala assim, Daniel, final da Copa do Mundo, você que vai bater o pênalti contra ele. Qual que é a probabilidade de eu acertar? Eu, Daniel, acertar. Quase que nula, porque uma que não sou bom de bola, não sou bom. Mas espera aí, se eu chutar uma vez, mas se eu chutar 10 vezes? Se eu chutar 20 vezes e precisar fazer um gol, se eu precisar chutar 30 vezes, uma hora eu vou acertar. Mesmo com as probabilidades sendo baixas, que eu não tendo, vamos lá, tá o goleiro que é um dos melhores goleiros do mundo contra mim, que não sei jogar. O que que eu faço? Eu aumento minhas probabilidades. Então, gente, eu acho o nome que eu achei, né, aqui nos Estados Unidos, eu quis um nome em inglês, vai ser um movimento internacional do que a gente vai criar, do The Underdogs, né, que são praticamente os improváveis, aqueles que tinham tudo para não dar certo e eles foram e deram certo. Sabe por quê? Porque a gente aumenta as probabilidades todos os dias. E nessa folha, o que que eu coloquei? Que eu tenho que fazer, que eu tenho que ter minha uma hora de estudo todos os dias, já fizeram 30 aqui agora, ó, que eu tenho que fazer 5 prospecções todos os dias, que eu tenho que fazer pelo menos um plano de negócios por dia, que eu tenho que comer de forma limpa, que eu tenho que ter meu tempo de oração, meu tempo com a minha família e meu tempo de atividade física. Tá aqui, ó. Todas as coisas que eu preciso fazer estão exatamente aqui nesta folha. E eu vou ticando o que eu fiz, o que eu não fiz. E é um desafio de 90 dias, meu, pessoal. Então, se vocês quiserem que eu mande a folha para vocês seguirem, porque eu acho um bom norte, 5 prospecções, um plano. Não é todo dia que eu vou conseguir fazer plano. Ontem mesmo eu não consegui fazer um plano. Eu fiz reunião com o cliente, mas eu não fiz plano de negócios. Mas beleza. E é um jogo de não é de você acertar tudo. É um jogo de você aumentar as probabilidades todos os dias, de você ter um tracking, de você olhar todos os dias aquilo que precisa ser feito. Sabe por quê? Porque para pensar comigo. Já estamos em julho, daqui a pouco agosto.
Daqui a pouco a gente já está escutando. Então é Natal, o que você fez, o ano termina e nasce outra vez. Daqui a pouco, de novo, os cabelos brancos, eles só aumentam. O tempo, ele é implacável. O que que você está fazendo de diferente para mudar a tua vida? Muito bom que você esteja aqui no Clube do Livro, muito bom mesmo. Mas e as ações diárias? E os seus sonhos? O que que você tem feito todos os dias por ele? Gente, cada, cada vez mais, não sei se é por conta da idade, cada vez batendo, né? Idade chegando, 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 eu estou cada vez mais consciente do meu tempo com as pessoas que eu tenho que. Eu não suporto mais ficar com pessoas negativas, pessoas que reclamam, pessoas que não querem nada com nada. E o movimento dos improváveis, dos underdogs, aqueles que tinham tudo, que nem esse cara da Ferrari, né? Para finalizar agora, fechar a caixa da Ferrari, talvez o cara nunca vai ter uma Ferrari, mas eu garanto para você, se esse cara se conectar com novas informações, novas pessoas, novos ambientes, ele não tem uma Ferrari, mas ele melhora muito a vida dele. Porque se a gente encontrar pessoas como esse influencer que gravou esse vídeo falando isso, foi o que eu fiz no comentário dele. Falei, ainda bem que nos momentos mais difíceis da minha vida eu não encontrei você. Sabe? Porque a gente pega como um cara, um influenciador grande na internet fala isso, a gente pega ele como autoridade. Inconsciente, a gente pensa assim: esse cara sabe de coisas que eu não sei, então eu nunca vou ter uma Ferrari. E aquele menino que devia 160 mil reais, morava de favor na casa da mãe, tava fudido. Gente, hoje, sei lá, já conheci quase 30 países, moro aqui nos Estados Unidos, consegui um bom patrimônio, mudei a vida da minha família. Mas por que que aconteceu? Porque mesmo sendo improvável para mim, eu fui e fiz dar certo. E sabe o que que a gente vai fazer isso novamente? Que não interessa se é o goleiro da Argentina que tá lá no gol e é eu que vou bater o pênalti. Se precisar bater 50 vezes para fazer aquele gol, eu vou bater. E a gente vai continuar batendo, tá bom? Estouramos o horário, galera. Vamos para cima aí. Beijo no coração. Bom dia, bora pra cima, bora lá, vamos fazer arrebentar. Pra cima, até mais. Obrigada. Tamo junto.